A representatividade feminina na eleição ainda é baixa, mesmo com incentivos da legislação. A repórter Beatriz Manfredini traz os detalhes do estado de São Paulo. Acompanhe. Pois é, são dados compilados pelo TRE aqui de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral do Estado, em que a gente percebe, que apesar da população feminina ser maioria no país, a gente tem ainda pouca representatividade quando diz respeito às candidaturas de mulheres ou mulheres eleitas nos pleitos de todas as cidades. Quando a gente pega os dados da última eleição municipal, a eleição de 2020, em que escolhemos prefeitos e vereadores, uma eleição igual a que vai acontecer agora neste ano, nós temos, de acordo com o TRE, o dado de que menos de 10% dos prefeitos eleitos são prefeitas, são mulheres. No total, dos 645 municípios, 581 elegeram prefeitos homens e apenas 64 elegeram mulheres. Isso dá aí 90% para os prefeitos e 9,92% apenas de prefeitas. É interessante a gente dizer, no entanto, que as candidaturas femininas ainda ocorrem em número muito menor do que as masculinas. Passando para a eleição de 2024, até semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral, ele conseguiu os pedidos de registro de 2.061 candidaturas. Dessas 2.061, 295 pedidos são de mulheres e 1.766 são de homens, o que representa 14% apenas de mulheres tentando a candidatura para prefeito e 86% de homens. Quando a gente passa para os dados de vice-prefeitos, aí sim nós temos uma porcentagem um pouco maior de mulheres tentando a candidatura. São 22% de candidaturas femininas e 78% de candidaturas masculinas. Tem um outro dado interessante do Tribunal Regional Eleitoral, que nas eleições de 2020, 101 cidades aqui de São Paulo não elegeram nenhuma vereadora mulher. Em outras 208 cidades, apenas uma vereadora mulher foi eleita, em 192, apenas duas. O que quer dizer, quando a gente compila todos os dados, que em 501 municípios dos 645, ou seja, em 77% dos municípios, ou não foi eleita nenhuma mulher, ou foi eleita apenas uma mulher vereadora, ou, no máximo, duas mulheres vereadoras. Dora Kramer, os números aqui em São Paulo são baixos, assim como em outras partes do país, e a gente se lembra recentemente da tal da PEC da anistia, que deve reduzir ainda mais ou bagunçar ainda mais esse jogo em relação às mulheres, né? Olha, essa questão da entrada de mulheres na política é algo que se dá lentamente. Eu não sei direito, porque como a Beatriz traz aí o registro de candidaturas, o pedido de candidaturas é muito menor de mulheres. Eu não sei se isso se deve ao interesse das mulheres, que é menor, dado que essa é uma atividade para nós mulheres relativamente nova, ou se isso se dá por ação das cúpulas dos partidos que não gostam da entrada, mas não é só de mulheres, de qualquer elemento novo que venha balançar aquela estrutura estabelecida não é bem recebida. Então, eu acho que tem uma barreira. Mas eu tenho uns dados aqui em relação ao Congresso, só para a gente, a cena nacional, só para a gente ver a lentidão. Na Constituinte, que eu acompanhei, as mulheres eram apenas 26 parlamentares, no universo de quase 600 pessoas. E hoje são também, isso aumentou pouco. Na Câmara são 91 deputadas e no Senado são 15 senadoras. Isso dá perto de 15% do Congresso. Então, a gente tem aí um período de quase 40 anos num avanço, avançou, mas avança lentamente, porque são tantas as barreiras. Tem a barreira de todo jeito, tem a barreira da cultura, tem a barreira do preconceito, tem essa barreira que eu disse dos presidentes, das cúpulas de partidos, que não querem nenhum tipo de mudança, que fazem qualquer coisa. A gente viu aquele uso das cotas de mulheres como laranjas, enfim. É uma situação que avança lentamente, mas sabe o que é bom? É que a gente trata do assunto lá atrás, quando eram essas 26
mulheres na Constituinte, nem se falava nesse assunto. Se falava assim, uma coisa meio risonha do lobby do batom. Não sei se vocês já ouviram falar nesses termos. Então, a bancada feminina, ela era vista como o lobby do batom. Imagina se hoje esse tipo de expressão é aceito. Claro que não, né? E por isso o tempo passa e as coisas mudam e mudam para melhor. Bom, a gente ouve, claro, o Cristiano Vilela, especialista em direito eleitoral. Ô Vilela, é um pouco de tudo? Esse cenário está melhorando e essa PEC da anistia pode prejudicar ainda mais essa baixa representatividade? Olha, Tiago, eu vejo que o cenário está melhorando. Quando a gente olha esses dados, por exemplo, colocados pela Dora, com a realidade de hoje em dia, é evidente que está melhorando. Hoje em dia, todas as chapas de vereador, por exemplo, no Brasil inteiro, tem que ter pelo menos 30% de mulheres. Esse mesmo percentual de candidatas vale para a distribuição dos recursos de fundo partidário, fundo eleitoral. Então, está melhorando. O fato é que precisa catalisar esse processo. É um processo lento. A gente não pode demorar mais 40 anos. Se demorou 40 anos para aumentar de 5% para 15%, não podemos demorar mais 40 anos para aumentar de 15% para 25%. A gente precisa realmente que esse avançar ele seja mais rápido. E medidas como essa, dessa PEC da anistia, só vem a retroceder, a fazer com que as práticas indevidas, fazer com que o avançar da legislação acabe gerando retrocessos justamente com esse perdão às condutas indevidas, especialmente por parte de cúpulas partidárias que talvez não tenham tanto interesse assim em promover a participação feminina.